Como não haverá anistia? Não haverá, André? Não haverá. Não haverá anistia. Como não haverá anistia, aí o Bananinha não sai dos Estados Unidos, articulando lá para tentar ver se intimida Alexandre de Moraes, usando Donald Tranqueira, usando Elon Musk, né, com ações judiciais que eles entraram lá contra Alexandre de Moraes. Alexandre de Moraes já suspendeu a rede social Hubble aqui no Brasil, dando a resposta. Alexandre de Moraes é o seguinte, é do jeito da gente aqui, ó. Quanto mais vem, pior fica. Do jeito que vai, volta, entendeu? E esse movimento aqui, ó, porque o Bananinha e Bolsonaro quer que os Estados Unidos sancione o governo brasileiro, sancione o Supremo Tribunal Federal, que venha para cima de Alexandre de Moraes e tal coisa. Juridicamente, eu expliquei para vocês ontem a diferença de liberdade de expressão aqui no Brasil e liberdade de expressão nos Estados Unidos. A liberdade dos Estados Unidos, ela é ampla. Tanto que tem grupos lá racistas, da Ku Klux Klan até hoje, que faz manifestações, faz reuniões, que se puder pegar negro, pega negro e mata. E lá eles podem fazer manifestações, pode tudo. Tem grupos de neonazistas nos Estados Unidos que fazem manifestações, faz reuniões, faz vídeos, tudo lá. Lá pode. Porque lá a liberdade de expressão é para bandidagem, inclusive para os fascistas e nazistas. E racistas, inclusive. Aqui no Brasil, não. Aqui a liberdade de expressão do Brasil, ela é ligada a um sistema constitucional da Alemanha, que é apologia ao crime. Qualquer situação de racismo é apologia ao crime, ou o próprio racismo. Qualquer situação do nazismo é crime, do fascismo é crime, assim como atentado à democracia é crime. Entende? Mas mesmo assim, com essa diferenciação, acredito que lá nos Estados Unidos, a justiça dos Estados Unidos não vai dar andamento a essas situações que eles estão impetrando ali. Que acha que vai ter sanção, aí eles colocam nas redes sociais deles. Esses dias eu vi um vídeo, gente, de uma mulher bolsonarista aí. Cara, que loucura que é aquela? A mulher falando que Alexandre de Moraes ia ser preso, igualzinho o Marcos Duval. Aí eles entram nessa loucura, gente. Não vai dar nada com nada. Não vai ter anistia aqui no campo jurídico, não vai ter anistia. Não vai ter anistia no campo político, porque não vai ser aprovado no Congresso Nacional. E essa situação aqui de Eduardo Bananinha é mais uma ilusão para tentar continuar e manter as pessoas alienadas, para mantê-las engajadas, para eles não perderem forças nas ruas. Eu vi vídeos de deputados e senadores convocando as pessoas nos seus estados para o dia 16 de março, dizendo que vai ter ônibus, vai ter toda a situação para levar esse povo, porque estão desesperados. Estão desesperados para criar uma comoção social. E muito possivelmente Bolsonaro novamente vai chorar, vai fazer toda aquela situação para tentar se vitimizar. Ou então ele já vai para cima com tudo e vai abrir a margem para uma prisão preventiva a partir da tentativa de obstacularização do trabalho da justiça. Mas é esse o movimento de desespero. Porque se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. E as pessoas estão caindo na real. E vai flopar. Vai ser um evento que vai flopar. E nós vamos acompanhar e eu vou mostrar aqui para vocês. E dia 30 de março vai ser sem anistia. Até porque nós sabemos que não podemos confundir pacificação social com anistia. A anistia vai, na verdade, alimentar esse grupo para que eles voltem mais violentos e mais organizados para uma nova tentativa de golpe. Não podemos confundir impunidade com pacificação social. Na verdade, a pacificação social, para que ela seja uma realidade, é necessário o pleno funcionamento da justiça em qualquer nação do planeta. Então, esse factoide que se anistiar vai pacificar é mentira. Se anistiar, esse grupo vai voltar muito mais violento, muito mais prepotente e organizado para uma nova tentativa de golpe. Entende? Então não vai ter essa situação. Vamos ver mais um videozinho aqui e depois nós vamos partir para outros assuntos também muito importantes que está acontecendo nesse Brasil varonil.
Olha aqui, a deputada estadual do Pernambuco, gostei. Presta atenção, Rosa Amorim do PT. Título de inelegível, título de golpista, título de chefe de uma organização criminosa. E já nós vamos entregar junto um título que é o título que ele merece, porque local de golpista, de chefe de organização criminosa é atrás das grades. Então aqui, ó, o título de condenado, o título de encarcerado, esse é o título que Bolsonaro vai receber. Exatamente isso. Esses são os títulos que Bolsonaro vai receber. E não é vingança, é justiça. Vai ter o devido processo legal, vai ter ampla defesa, vai ter direito ao contraditório e tudo mais. Entende? Mas será condenado, porque as provas são muito robustas, são provas materiais e que não tem como dizer que não foi, que não aconteceu. Aí vão vir com as narrativas e tentar a defesa processual, como eu expliquei para vocês. Mas será uma questão de tempo. Bolsonaro será condenado e vai para a cadeia. Meu querido, olha só. Hoje, Érica Houston vai apresentar a PEC para o fim da escala 6x1, junto com o movimento Vida Além do Trabalho, viu? Vai ser apresentado hoje na Câmara de Deputados Federais pela deputada Érica Houston. Muito importante essa situação, né? E eu quero ver se os bolsonaristas que estão dando agora uns de defensores do povo, de defensores dos trabalhadores, de defensores do povo, eu quero ver como cada bolsonarista vai se manifestar em relação a isso aqui. Porque essa escala aqui, ó, é escravocrata. Isso aqui é beira a escravidão. A pessoa tem que ter uma vida além do trabalho, gente. Não pode trabalhar desse tanto aqui, não. Então tem que acabar com essa escala aqui 6x1. E a Érica Houston vai apresentar hoje a PEC lá na Câmara de Deputados Federais. Vamos ver a fala dela aqui? Vamos ver aqui juntos. Estou aqui com o Rick Azevedo, liderança importante do VAT, Vida Além do Trabalho. Saímos agora de uma reunião no Ministério do Trabalho, estamos aqui em frente ao Ministério do Trabalho, apresentando ao ministro a nossa PEC para o fim da escala 6x1 e também o que é esse movimento organizado por milhares de trabalhadores em todo o Brasil que sabem que a escala 6x1 é uma escala desumana e uma escala que tira do trabalhador o direito ao lazer, ao estudo, à qualidade de vida, e que é sim possível um modelo de escala de trabalho melhor e diferente. Érica, muito obrigado pela sua atuação, pela sua boa vontade, muito obrigado por apoiar o Movimento VAT aqui no Congresso Nacional. E seu apoio está fazendo com que a gente acredite, com que a gente tenha esperança. Então, eu quero dizer, em nome de todos os trabalhadores e trabalhadoras, muito obrigado por acreditar na força da classe trabalhadora. Muito obrigado por não desistir dos trabalhadores precarizados, das mães que estão sofrendo nessa escala 6x1. Você é uma mulher fantástica e o Movimento VAT agradece. Vamos para cima, venceremos. Agora, meu querido, a gente tem que fazer uma pergunta. Ela vai apresentar a PEC hoje. O governo vai estar junto? O governo Lula, o PT, o campo progressista, vai estar junto com o pessoal nessa luta? Vai estar junto. E é por isso que a elite, o agro que não é pop, a elite, a Faria Lima, o mercado, a mídia corporativa, não gosta do governo Lula, gente. Porque o governo Lula tenta melhorar a vida do trabalhador. Isso significa o quê? A elite tem que perder um pouquinho. Porque se a elite não perder um pouquinho, não dá para melhorar a vida do trabalhador. Porque o trabalhador produz a riqueza e não usufrui dessa riqueza, enquanto deixa a elite cada vez mais rica. Então, o governo vai estar junto nessa luta também. E eu vou repetir, eu quero ver e acompanhar junto com você como Nicolas Ferreira vai se posicionar. Esses dias a gente lembra da questão do Pix, ele se colocou como defensor do povo, do trabalhador. Como o Eduardo Bolsonaro vai se posicionar? Como o Flávio Bolsonaro vai se posicionar? Como Carla Zambelli vai se posicionar diante disso? Eles terão uma grande oportunidade de mostrar que realmente estão trabalhando a favor do trabalhador e do povo. Será? Tenho minhas dúvidas. Vamos mostrar aqui a representante do governo, na verdade não é representante, o deputado federal Zaratini,
que vai falar sobre essa situação aqui, porque já tem também um projeto de lei do governo lá anterior, até mesmo a essa PEC de Eric Houston. Vamos ver aqui? Tenho conversado com diversos deputados sobre essa PEC que está colhendo assinaturas e que já tem uma PEC similar tramitando na CCJ, que trata do fim da escala 6x1. É muito importante a gente perder qualquer receio de aprovar essa PEC. Em 1988, nós aqui nessa casa, nós deputados, eu não era deputado, evidentemente, na Assembleia Nacional Constituinte, nós aprovamos a redução da jornada de trabalho de 48 para 44 horas. E o mundo não caiu, a produção continuou, as empresas não faliram. Nós aprovamos também o turno de revezamento para categorias como metroviários, ferroviários, petroleiros, de 36 horas por semana. E nada aconteceu, a não ser uma coisa: melhoraram as condições de vida dos trabalhadores. Por isso que nós apoiamos essa PEC pelo fim da escala 6x1. É, meu querido, vai ser uma grande oportunidade para você saber quem é quem. Qual é o deputado e qual é o senador que está do lado dos trabalhadores, do lado do povo, do mais pobre. Porque o ano que vem tem eleição. Deputados e senadores vão pedir o seu voto. Falar que é defensor do trabalhador, defensor do povo, que precisa do povo para ser eleito. Que a maioria da população brasileira é o povo. E precisa do povo para ser eleito, senão não é eleito. E agora, como que eles vão se posicionar? Porque eles tentam sabotar o governo de tudo quanto é jeito. Eles querem, quanto pior, melhor, para justificar uma nova tentativa de golpe. Essa que é a verdade, para derrubar Lula em 2026. E aí? É que nem a questão, né, da isenção do imposto de renda para quem ganha 5 mil reais. Eles são contra. Aí, como eles não podem, né, falar que é contra, eles falaram que tem que dar isenção para quem ganha até 10 mil, sem apresentar a fonte de custeio, sem apresentar de onde vai vir o dinheiro para bancar isso. Tudo hipocrisia. Hipocrisia plena. Mas se eu fosse Lula, eu fazia uma emenda e falava assim, tá ok. Então, vocês aceitam tirar a fonte de custeio das emendas PIX de vocês? Bom, se vocês são a favor, vamos tirar, então, a fonte para bancar a isenção até 10 mil reais, vocês estão colocando aí, vamos tirar das emendas. Vocês concordam? Pronto, pegou eles. O tiro sai pela culatra. Tá entendendo? Por quê? Porque são hipócritas. São hipócritas. Isso sim. São tão hipócritas que eu vou te mostrar esse vídeo aqui para a gente relembrar. Eu nunca vou me esquecer que Bolsonaro teve coragem de dar um aumento do salário mínimo de R$6. O salário mínimo era 1.039. Bolsonaro aumentou o salário mínimo para 1.045, R$6. E ainda falou de forma debochada para o povo. Não, tá bom, tá bom. R$20 por dia, tá bom, dá para você comprar 2 quilos de frango. O frango chegou a quase R$50 durante o governo Bolsonaro. Bolsonaro é uma vergonha, gente, no crédito, no débito e no pixel, pelo amor de Deus. E vamos relembrar aqui alguns fatos? Vamos lá. Reclama, né? Ah, o salário mínimo está baixo, reconheço que está baixo. Mas a gente não tem como aumentar. Porque então a carne cada vez mais se transforma num produto de luxo para o mundo todo. É uma realidade. Damos o imposto de jet ski. Você pode falar aí, jet ski? Pô, tu já andou de jet ski? Responde aí. Não. O dia que tu andar, tu vai se apaixonar. Produtos mais baratos, como o ovo, por exemplo, está R$9 o quilo. O açúcar, e com R$20 por dia, eu sei que não é muita coisa, mas dá para você comprar, por exemplo, 2 quilos de frango no supermercado. Que o valor do salário mínimo fosse mantido. Então, ele passa, via medida provisória, de 1.039 para 1.045. Tem um boca aberta aí. A culpa é do governo. Cadê meu emprego? Você tem que correr atrás. Eu não crio emprego. A gente reclama, né? Ah, o salário mínimo está baixo. Reconheço que está baixo. Durante o governo Bolsonaro, durante os 4 anos do governo Bolsonaro, Bolsonaro nunca deu um aumento real do salário mínimo. O que é isso, André? Aumento real. Um aumento que chegasse pelo menos no índice da inflação. Nunca deu. Sempre deu abaixo. Lula, desde quando entrou, ele dá o aumento real do índice da inflação mais uma quantidade
referente ao crescimento do produto interno bruto do Brasil, com aumento real. Bolsonaro nunca deu aumento real. No governo Bolsonaro, chegou a quase 15% o desemprego no Brasil. Lula agora chegou à menor taxa da história do Brasil de desemprego, a menor, 6,6% de desemprego, a menor taxa da história do Brasil. Então, Bolsonaro, além de ser golpista, além de ser desumano, cruel, debochado em relação à pandemia, que a gente também não pode esquecer, Bolsonaro ainda era incompetente, não sabia governar. Aliás, ele governava. Só a elite, os bilionários no Brasil, que ficaram mais ricos durante o governo Bolsonaro. Porque a taxa de juros chegou a quase 15%. E os bilionários, sem produzir um palito de fósforo, sem gerar um emprego, ficaram muito mais bilionários. Bateram palma para Bolsonaro. Enquanto todo o resto da população brasileira, notadamente os mais vulneráveis, mais pobres, foram humilhados, escochados. A fome aumentou, a fila do osso era uma realidade. De modo que Bolsonaro só lembrou do pobre no último ano do seu governo, e mesmo assim porque tinha eleição. E ele foi avisado, Bolsonaro, quem elege presidente da República é o povo, que é a maioria da população brasileira. Foi quando Bolsonaro, então, se desesperou. Deu o calote nos precatórios para ter dinheiro, sobrar dinheiro. Deu o calote no ICMS combustível para ver se abaixava o valor do litro da gasolina. Aqui em Goiânia teve um dia que chegou o litro da gasolina a R$10. Ao invés dele interferir na Petrobras, foi o que Lula fez. O que ele fez? Deu calote no ICMS combustível dos estados, que os governadores todos ficaram calados. E assim que Lula tomou posse na presidência da República, esses mesmos governadores entraram com ação judicial perante o Supremo Tribunal Federal, em que Lula já pagou mais de 20 bilhões desse calote que Bolsonaro deu nos estados. E tudo isso Bolsonaro fez para quê? Para ter dinheiro, para aumentar o Auxílio Brasil, para criar auxílio Vale Gás, para criar auxílio caminhoneiro, auxílio taxista, tudo caracterizado como compra de votos pela Justiça Eleitoral, porque ele tinha que ter sido aprovada essa situação um ano antes no orçamento, para ele poder, então, realizar e concretizar no ano de eleição. E ele não fez isso. Por quê, Andréa? Porque ele só lembrou do povo no último ano do seu mandato. E ele era ali assessorado por gente tão incompetente que só tinha tempo para conspirar contra a democracia, para tentar um golpe de Estado, que nenhum assessor chegou nele e falou, em um ano antes das eleições, Bolsonaro, você tem que aprovar tudo nesse ano, para ser concretizado o ano que vem, senão caracteriza a compra de voto. Nenhum avisou isso para ele, porque eles estavam tão imbuídos nas reuniões conspiratórias de tentativa de golpe, de manutenção do poder pelo poder, da manutenção da mamata, dos privilégios, dos cargos, dos altos salários, que nenhum assessor avisou ele. Quando ele foi avisado, já estava em cima do ano de eleição. Por isso que Bolsonaro foi decretado inelegível, porque ele abusou do poder econômico e do poder político dele, e isso caracteriza-se como compra de votos. É por isso que eu disse e vou repetir, esse ano agora, um ano antes do pleito eleitoral, que é o ano que vem, é o ano mais importante do governo Lula, porque tudo que ele quiser realizar no ano que vem, no ano de eleição, tem que ser aprovado agora, um ano antes. Se não, ele não pode fazer. E se ele fizer, fica caracterizado compra de votos, que foi exatamente o que Bolsonaro fez e por isso foi condenado 2 vezes pelo Tribunal Superior Eleitoral. E só quem pode derrubar essas condenações é o Supremo Tribunal Federal, que não derrubará.
Entenda a gravidade de todas as situações. Bolsonaro não foi só golpista. Bolsonaro foi incompetente e cruel. Por isso que ele não conseguiu se reeleger. O primeiro presidente da história da nação que simplesmente não conseguiu se reeleger. Agora, tem um alerta. O Congresso Nacional, você sabe que certa parte ali estão chantageando o governo por causa de dinheiro de emendas. O Congresso Nacional já era para ter aprovado o orçamento desse ano no ano passado. E não aprovou até hoje o orçamento para esse ano agora. Aí a responsabilidade não é nem de Lula, porque é o Congresso Nacional que não fez o dever de casa. Resta a Lula fazer o quê, então, André, diante desse contexto? Medida provisória. E o Congresso não pode falar nada, porque era para ter aprovado até dezembro a lei orçamentária anual, que ia valer agora. E o Congresso Nacional não aprovou. Tudo por causa daquele entreveiro das emendas em relação ao Supremo. E não aprovou até agora. Aí ficou estabelecido que depois do Carnaval eles vão analisar essa situação. Aí o que Lula acabou de fazer? Para não parar o plano Safra, que é um plano que subsidia, que ajuda os produtores rurais para ter alimentos e tudo mais, Lula estabeleceu, por meio de medida provisória, um crédito de mais de 4 bilhões para a manutenção do plano Safra. E não podem criticar Lula por isso, não. Eu já falei para vocês, não existe espaço vazio entre os poderes. Se o Congresso Nacional não faz, o Executivo faz. Se o Executivo não fizer, o Supremo faz. O que não pode é ficar o povo e o interesse público sem ser atendido. E o deputado federal aqui jogou a real. Vou mostrar para vocês. Porque é o seguinte, com essa medida provisória, vocês sabem que medida provisória ela tem validade 60 dias, prorrogar por mais 60. E a partir da sua edição, ela tem validade imediata. Mas ela tem que ser convertida em lei nesse prazo de 60 dias, prorrogar por mais 60. Se ela não for convertida em lei, ela caduca. Mas ela produz os plenos efeitos durante esse período de 60 mais 60 dias. Só que o Congresso tem que transformar ela em lei. E aí, o que o Congresso Nacional vai fazer agora? Porque a maior bancada, presta atenção nisso aqui, a maior bancada no Senado Federal e na Câmara de Deputados Federais é do agro. O agro vai tentar sabotar Lula no que tange ao plano Safra, que beneficia o próprio agro? E aí? Foi uma jogada de mestre de Lula, gente. Ô, meu pai, esse povo, eles são tão capenga na capacidade cognitiva que eles mesmos sabotam aqueles que eles representam. Porque o plano deles é o quê? Derrubar Lula de tudo quanto é jeito, sabotar o governo Lula de tudo quanto é jeito. E sabotar o governo Lula significa o quê? Sabotar todos os campos econômicos e sociais desse país. Porque se Lula der certo enquanto presidente, o Brasil vai crescer para todo mundo. Se Lula der errado, vai ser ruim para todo mundo. Veja aqui um esclarecimento importante do deputado federal Zaratini. Vamos ver aqui. Olha só, a turma do agro é pop. Estão aí de novo fazendo agitação, reclamando do governo. Por quê? Porque foi suspenso o Plano Safra. Por quê? Porque não foi aprovado o orçamento desse ano. E quem é a maioria no Congresso? A turma do agro. Olha só, eles, para obter as emendas parlamentares, travaram a votação do orçamento no fim do ano passado. Com isso, o governo só pode colocar de recursos 1/12 por mês do orçamento do ano passado. O Plano Safra é de 476 bilhões de reais. E para isso precisa o governo subsidiar os juros em 19 bilhões. Bom, não aprovaram o orçamento, o ministro Fernando Haddad faz o quê? Uma medida provisória para liberar 4 bilhões para não parar o Plano Safra.
Vamos ver se eles vão ajudar a aprovar essa medida provisória. É do interesse deles. Talvez agora eles aprovem. Porque quando era do interesse do governo votar o orçamento para as coisas andarem normal, o agro não quis votar. Pois é, minha gente, o agro é pop. Você ainda acredita nisso? E eles fizeram isso por quê, André? Para prejudicar o agro? Não, para prejudicar Lula perante o agro. Para Lula ficar queimado perante o agro, prejudicando o próprio plano safra. É isso que eles queriam. Só que Lula agora, junto com a Haddad, soltou a medida provisória para que isso não ocorra. E aí? E agora? Eles vão enterrar a cara na terra de vergonha e vão assumir e votar a favor, ou vão votar de forma escrachada contra o agro? Quem representa o agro? Que inclusive não é pop. Tem um agro que mata. Hã? Aqui a gente percebe essa manobra triste, viu? Governo publica medida provisória que abre 4,1 bilhão em crédito para Plano Safra. Medida provisória foi divulgada após o imbróglio causado por um ofício do Tesouro Nacional que bloqueou novas contratações do programa. Por quê, André? Porque não foi aprovado pelo Congresso Nacional o orçamento. O Tesouro Nacional bloqueou. E não foi aprovado por quem? Não foi por Lula, não, foi pelo Congresso. Que a maior bancada ali é do agro. Eles são capazes de prejudicar o próprio conjunto social que eles representam para colocar a culpa em Lula. Pegou o código? Eles são capazes de sabotar Lula, prejudicando quem eles representam, que é o agro, para depois colocar a culpa em Lula. Ainda bem que tem o Instituto da Medida Provisória, né? Porque se não tivesse o Instituto da Medida Provisória, essa culpa ia cair no colo de Lula. Lula seria o culpado. E aí o agronegócio, que é onde tem os bilionários do país, a elite, ia cair matando em cima de Lula, ia cair com tudo em cima de Lula. E não seria a responsabilidade de Lula. Ainda bem que tem medida provisória. E agora eles vão ter que enfiar o rabinho entre as pernas e aprovar a medida provisória. Porque se eles não aprovarem, vai ficar claro que quem está tentando prejudicar o agro não é Lula. É os próprios representantes do agro, deputados e senadores, que representam o grande latifúndio e os grandes agropecuaristas e os grandes produtores rurais desse país, em que está parte significativa dos bilionários desse país. É muito. Aí a gente vê aonde esse povo é capaz de chegar para prejudicar o presidente Lula. Enquanto isso, Lula trabalha. Meus amigos e minhas amigas, venho aqui para falar de dois assuntos muito importantes. Uma dupla que não é sertaneja, mas que está mexendo com o Brasil. O Pé de Meia e o novo Farmácia Popular. É para os jovens brasileiros que traga a primeira boa notícia. O pagamento da poupança de R$1.000 do programa Pé de Meia entra amanhã na conta e rendendo. Tem direito ao valor quem passou de ano, mas quem concluiu o ensino médio já pode sacar a partir desta terça-feira. E olha que legal, mais de 90% dos jovens que estão no programa passaram de ano. Essa ação extraordinária está ajudando mais de 4 milhões de jovens a permanecerem na escola, melhorando a qualidade do ensino e aumentando a renda da família. Todo mês, o aluno que comparece às aulas recebe R$200. Se fizer o Enem, ganha mais R$200 também, num valor total que pode chegar a R$9.200. E a gente também criou o Pé de Meia licenciatura, um estímulo para quem se formou no ensino médio e teve boa nota no Enem, seguir a carreira de professor. A segunda notícia que quero compartilhar com vocês é a gratuidade de 100% dos remédios do Farmácia Popular. Agora, todos os 41 medicamentos do programa serão de graça. Quem tem doenças como diabetes, hipertensão ou asma vai poder tirar a sua medicação numa farmácia conveniada, apenas apresentando a receita médica e o seu documento de identidade. Além dos remédios, a Farmácia Popular trouxe outra novidade: a oferta de fraldas geriátricas, tudo de graça. Depois de 2 anos de reconstrução de um país que estava destruído, estamos trabalhando muito para trazer prosperidade para todo o Brasil, principalmente para quem mais precisa.
seguimos ao lado de cada brasileiro e de cada brasileira para levantar, sacudir a poeira e dar a volta por cima. Uma excelente semana para todo mundo e até a próxima. Não tem para ninguém, meu querido. Enquanto tem a galera do quanto pior, melhor, a galera golpista, a galera fisiologista que só quer money heavies, Lula trabalha. E Lula trabalha muito. Não é perfeito? Óbvio que não. Todos nós, todo mundo tem as suas mazelas e os seus problemas, não é? Mas Lula é humano e é compromissado com o cargo que ocupa de presidente da República no sentido de atender os mais pobres e os mais vulneráveis. Perfeito, só Jesus, e Jesus foi para a cruz, mas Lula tenta. E a diferença e a distância é diametralmente oposta a toda a maldade, a todo o golpismo, a tudo que Bolsonaro representa. E por isso tanto desespero. Tanto desespero dessa galera golpista. O 8 de janeiro ainda não acabou. E tem gente que tenta de todas as formas sabotar o governo. E o governo responde com trabalho. E pode preparar que esse ano é de muita luta e de muita resistência, notadamente a mentiras, as fake news, as teorias de conspirações e esse tipo de manobra que eu acabei de explicar para vocês em relação ao plano Safra. Eles são capazes de prejudicar os seus próprios interesses, aliás, seus próprios interesses não, os interesses daqueles que eles representam para tentar colocar a culpa em Lula. Foi o que fizeram aqui. Mas esqueceram da medida provisória. Ô povo incompetente. É porque o ódio cega, sabe? Por exemplo, vocês sabem que o Papa Francisco está numa situação delicada de saúde, né? Assim como Dilma também já está bem, mas Dilma passou mal também lá na China, que ela é a presidente dos BRICS. Cara, e os comentários desses bolsonaristas, sabe, extremistas, é uma coisa assim lamentável, desumana. Eles só têm ódio no coração, sabe? É uma loucura. Desejando a morte de Dilma, desejando a morte do Papa Francisco, independentemente da sua religião. E se você for cristão, então, seja evangélico, seja o que for, isso é inaceitável. O bolsonarismo é uma seita perigosíssima e tem que ser encarada como tal, que é capaz de tirar toda a capacidade crítica e reflexiva das pessoas, fazendo com que elas ajam com ódio, com violência, de forma até primitiva. Isso é o bolsonarismo, e que a gente não pode normalizar e dizer que está tudo bem. Aquela pessoa que não é isso já se afastou dessa extrema-direita há muito tempo e está se afastando, a partir do momento que essas realidades vêm à tona. E nós estamos aqui exatamente para mostrar isso. E isso não combina com democracia. Democracia, o pluralismo político é um dos fundamentos do Brasil. A diversidade de ideologias e de posicionamento, o respeito à diversidade, o respeito à dignidade da pessoa humana, isso faz parte da democracia, do nosso Estado democrático de direito. E os extremistas, sejam quais forem, jamais aceitarão qualquer situação que seja diferente daquilo que eles querem e da vitória deles. Por isso que não combina com a democracia. E o lugar de extremista é na cadeia. E Bolsonaro vai para a cadeia. Meu querido e minha querida, dá aquela paradinha. Quem gosta, fica, curte, comenta e compartilha. Quem não gosta, Andréia, não se preocupe, não se preocupe. Já curtiu a live? Deixa eu te falar, quando você curte a live, o YouTube indica para mais pessoas. E a gente precisa alcançar mais pessoas, tá bom? Para essa nossa rede de resistência, de sem anistia, de queremos justiça. Deixe o seu comentário, curta a live, compartilhe, tá bom? Escala 6x1, nananinanim. Agro é pop? Nananinanim. Tem um agro que mata. E Bolsonaro, você tá lascado. Muito obrigado, meu querido, minha querida, pela sua presença, sapiência, resistência. Quem gosta, fica, curte, comenta e compartilha. Quem não gosta, não se preocupe, não se preocupe. Muito obrigada, beijo no seu coração. Até a próxima live, se cuida. Tchau, tchau.